Opa, galera! E aí? Sejam bem-vindos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Você que não me conhece, está me vendo pela primeira vez, aqui é o professor Lucas Costa, professor de informática para concursos públicos. Você que já é meu aluno, você que já é frequentador do canal, seja bem-vindo de volta! E nesse vídeo, um vídeo especial, o professor está esquentando os motores de vocês aqui para o primeiro grande concurso de 2022, que é qual? A Polícia Civil de São Paulo. O professor vai trazer muitos conteúdos, vai trazer aulas, vai trazer análises, vai trazer os conteúdos novos do edital. Só que para a gente poder começar bem essa preparação toda intensa que nós vamos fazer aqui no nosso canal, o professor vai começar mostrando para você as provas com relação a esses cargos, que são os cargos de investigador e de escrivão, que aconteceram em 2018. Em 2018 tivemos essa prova e cada um desses cargos aí teve boas questões de informática e o professor quer fazer essa análise aqui com você hoje, a partir desse vídeo aqui. Então, esse em especial vai ser para investigador, tá bom? Então nós vamos ver as 10 questões que foram cobradas para investigador em 2018 e vamos fazer uma análise sobre elas, uma reflexão sobre elas, tá? Vocês vão perceber algumas coisas que tendem a se repetir na prova que vai acontecer agora em 2022, tá bom? Mas olha só, antes de começar, a sua missão você sabe qual é já, tá bom? Você que chegou aqui meio de paraquedas, estava fuçando no YouTube, fez uma pesquisa e apareceu o vídeo aqui do professor, se inscreve no canal do professor, por favor, dá um likezinho, porque isso incentiva a gente a produzir mais conteúdos gratuitos, né? E também siga o professor no Instagram, porque no Instagram nós teremos dicas também exclusivas para aquele canal. Já vai aparecer aqui embaixo o perfil do professor, é Lucas Costa Informática, tá bom? Nós também temos aí um preparatório de revisão através de resoluções de exercícios aí para os alunos que estão procurando o professor lá no Instagram, com aulas ao vivo, com exercícios e tudo mais. Depois você, se quiser, pode chamar o professor lá para mais informações. Mas vamos dar uma olhada nas questões então, sem enrolação. Espero que já tenha curtido, já tenha clicado no sininho aí já tenha compartilhado para aquelas pessoas que estão estudando junto com você. E agora então, feito tudo isso, vamos ver a primeira questão que foi cobrada então na prova da Polícia Civil de 2018 para investigador. Vamos lá, olha só. Eu vou ler a questão e a gente reflete juntos ela aqui então, tá certo? Atalhos para arquivos correspondem a um recurso de utilidade aos usuários de um computador com um sistema operacional, como o Windows, nesses computadores. Então a primeira é uma questão sobre sistema operacional, um pouquinho mais direto sobre o Windows, né? E o tema aqui que está sendo utilizado é o tema atalhos aqui pra gente então. Só uma alternativa a banca considera correta aqui e vamos tentar achar qual é então. A alternativa A diz que atalhos podem ser criados para arquivos armazenados no disco interno. O mesmo não ocorrendo para arquivos em unidades removíveis, como por exemplo pendrives. Galerinha, vamos lembrar qual que é a ideia do atalho, né? A ideia do atalho é a gente criar uma espécie de uma portinha para poder acessar um arquivo original que está guardado dentro de alguma pasta, né? Você tem um arquivo original que está dentro de alguma pasta, só que você não quer ir todo dia ir até aquela pasta para pegar aquele arquivo, porque às vezes é um caminho longo, é um caminho chato, e você quer um acesso mais rápido a esse arquivo. Então a gente pode criar um atalho para ele. Esse atalho, então, que não é uma cópia, é importante, né, lembrar, ele vai ser colocado onde você quiser, e a partir do momento que você dá 2 cliques sobre o atalho, você acaba acessando o arquivo original para a gente então, né? Esses lembretes são importantes. O atalho, ele é uma portinha, não é encarado como uma cópia, só que ele pode ser colocado em pendrives também. Vai funcionar em tudo quanto é lugar? Não vai, porque um atalho ele precisa sempre estar procurando o arquivo original, né? Então, se você, por exemplo, coloca um atalho num pendrive e deixa o arquivo original nesse computador, como a VUNESP já perguntou em outras questões, né? Acho que o Tribunal de Justiça já perguntou isso. Você coloca o atalho num pendrive, mas deixa o arquivo original no seu computador. Aí você leva o pendrive só com o atalho para algum outro lugar, vai abrir o atalho? Não. Não, porque o atalho em si ele não tem conteúdo. Só que a questão não está perguntando se vai funcionar. A questão, a alternativa A está falando se ele pode ser criado aqui num pendrive, né? Porque ele fala, no disco interno pode, no pendrive não. Só que isso é uma mentira, porque eu posso criar atalho para o pendrive.
vai necessitar que o arquivo original esteja sempre próximo ali e tudo mais, mas que eu posso criar, eu posso. Então, eu vou usar a canetinha aqui, ó, para a gente riscar essa alternativa A, porque ela diz que eu não poderia, tá bom? A B fala assim, o atalho pode ser criado em vários locais, como a área de trabalho e a barra de tarefas. Galera, eu não tenho nada a reclamar aqui, viu? Para mim tá bom essa daqui, porque o atalho é o caminho geralmente mais eficiente que se usa para criá-lo é na área de trabalho. Mas eu posso criar ele dentro de uma pasta, posso criar ele dentro do pendrive, posso criar ele onde eu quiser, tá? Então a saber não tá falando bobagem não. Não tá falando bobagem não. Vamos deixar ela marcada aqui por enquanto, vamos dar uma olhadinha nas outras e entender por que as outras estão erradas também. C. Caso o atalho seja excluído, o arquivo correspondente também será excluído. Isso é uma lenda que as bancas colocam muito em questões. Não é a primeira vez que a VUNESP menciona isso. Acho que no Tribunal de Justiça de 2014 tivemos uma questão com essa mesma alternativa. E você pode fazer o teste aí. Você pode criar um atalho em cima para um arquivo. Você clica nele com o botão direito e aí ele tem a opção criar atalho, por exemplo. E se você exclui o atalho, não exclui o arquivo original. Você só excluiu a portinha que dava acesso ao arquivo original. Então, excluir um não exclui o outro. Assim como também, excluir um arquivo original não exclui seu atalho, tá? Não exclui seu atalho. Embora vai fazer o atalho parar de funcionar, vai dar erro por você tentar acessar o atalho e não existir mais o arquivo original. Mas, assim, de forma imediata, não exclui não, tá? Excluir um não exclui o outro. Então, vamos tirar a C do jogo. D de dado. Caso o computador seja desligado, todos os atalhos serão excluídos. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Que falta de vergonha você marcar uma dessa aqui. Não tem nada a ver desligar o computador, excluir arquivos, né? Isso aqui não pode ser aceito por nós, não. E o atalho apenas pode ser criado ou excluído por um usuário com privilégio de supervisor, o que também tem que passar bem longe da sua análise. Você não pode perder mais do que 20 segundos pensando numa alternativa dessas, porque qualquer pessoa pode criar os atalhos ali pra gente. Então, pessoal, tá bem claro para nós que é a B de bola nessa daqui. Tá? As outras, algumas falam grandes bobagens, algumas falam coisas mais minuciosas, como a alternativa A, mas que também não são corretas. Essa primeira questão aqui é a B de bola, que a gente deve marcar como correta para atalho, tá bom? Vamos ver a segunda questão que tivemos. A área de transferência é um recurso utilizado por sistemas operacionais como o Windows e o Linux, para que pequenas quantidades de dados sejam armazenadas para posteriormente serem transferidas apenas entre... Gente, essa questão é complicada. Essa questão eu e muitos outros professores incentivamos a que se entrasse com recurso aqui, porque quando ela fala assim, apenas entre, né? Ela fala assim, olha, só vale o que está na alternativa que eu indicar, só vale o que está na alternativa que eu disser. E a alternativa que a banca, eu já vou dizer para você de cara, a alternativa que a banca apontou como correta é a alternativa C, né? Documentos ou aplicativos. Mas, poxa vida, mensagens de e-mail é algo que pode ser discutido, embora a gente trabalhe com as mensagens de e-mail dentro de aplicativos, né? Mas gera o debate, embora a C não está absurdamente errada, né? É quando a gente olha para as outras e começa a gerar um pouco de confusão, tá bom? Então essa daqui, eu acho que foi assim, a única escorregada que a VUNESP deu naquela prova, porque o texto não colaborou muito não. Mas vamos lembrar dessa questão aqui, para lembrar o que é a área de transferência. A área de transferência é aquele setor da memória ali do nosso computador, do nosso sistema, para onde vão aqueles itens quando nós damos os comandos de copiar, de recortar, né? Então, toda vez que você clica em copiar ou dá um Ctrl C, clica em recortar ou dá um Ctrl X, para onde que vai essa cópia? Ou para onde que vai o arquivo original, quando é no caso de você estar recortando, né? Vai para a área de transferência. Né? Ela quer essa área da memória, então, aonde os arquivos ficam ali aguardando o quê? Serem colados. Enquanto você não dá o comando de colar aquele arquivo, a cópia daquele arquivo, fica aguardando nesse setor chamado área de transferência aqui pra gente, então. Então, né, essa ideia geral aqui sobre a área de transferência, e a alternativa C acaba sendo considerada correta. Como
tem muito debate, muita divergência aqui, contestações e tudo mais. Eu não vou ficar discutindo, abrindo muito o leque em cima só dessa questão aqui, porque ela é muito polêmica, tá? Ela é muito polêmica, então nem acho que você deva considerar muito ela para o seu estudo, porque a VUNESP sabe fazer questões sobre a área de transferências muito mais diretas, específicas e claras, tá bom? Por isso vamos para a terceira. Essa daqui, olha, eu vou falar a verdade para você, essa é para levantar a autoestima no dia da prova. Você tá ali tomando porrada de constitucional, você tá ali tomando porrada de raciocínio lógico, tá tomando porrada de informática também, por que não? Aí você fala, cara, será que eu não sei nada? Será que tudo... E aí você encontra uma dessa e o sorriso já sai naturalmente do seu rosto de novo, porque a banca tá perguntando quais são as formas de alinhamento de... Olha que linha horrorosa que o professor fez. O professor, acho que, não sei o que tá acontecendo com ele aqui na hora de fazer linhas aqui. Existem várias formas de alinhamento. Quais são? Os clássicos do Word, né, pessoal? Clássicos. Quando chega na sala de aula com os meus alunos ou aqui nas aulas online, eu chamo de clássicos, que são os alinhamentos aqui. Então, à esquerda, centralizado, à direita e o famoso justificado aqui pra gente. Fica lá na guia página inicial. Grupo, parágrafo aqui pra gente, então, tá bom? Então, ó, isso daqui não tem muito o que discutir, né? Porque estão falando de alinhamento de parágrafo. As outras têm expressões aqui, algumas que nem tem no Word, outras que não é para parágrafo. Não confunda, né, o alinhamento do parágrafo com régua, essas coisas todas, tá bom, pessoal? Alinhamento aqui é o posicionamento horizontal ali na folha pra gente, então. 3 questões já feitas, essa daqui é a mais tranquila de todas. Essa daqui eu acho que você não vai sofrer, essa questãozinha de Word. Percebeu que até agora nós tivemos basicamente 2 questões de Windows, uma sobre atalhos e uma sobre área de transferência, e uma questão de Word até agora, tá bom? Vamos ver a 4ª questão? Mais uma de Word, vai ser a segunda de Word aqui agora pra gente. Em um documento no Word, em sua versão em português, né, configuração padrão, eu quero inserir uma quebra de página em um certo ponto do documento. Pessoal, antes da gente seguir em frente, já que a questão já vai te perguntar algo um pouco mais específico, eu pergunto para você, estamos bem com relação ao conceito de quebra de página? Quebrar a página? O que é quebrar a página, galerinha? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar aqui uma leve pausada aqui, o vídeo vai seguir direto e quando voltar eu estarei dentro do Word para mostrar para você. Estamos de volta, agora sim, né? Pronto, o Word já está na tela aqui pra gente. Vou colocar um texto aleatório aqui no Word para nós, né? Qual que é a ideia do termo quebrar aqui, né, pessoal? Vamos lá, para ficar bem claro, a mesma explicação que eu dou para os meus alunos, a mesma explicação que eu dou para os meus pupilos. Quebrar é uma palavra que a gente pode substituir muito bem por uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia, que é a palavra pular, quando você está escrevendo um texto. Quando você está escrevendo um texto, às vezes a gente fala assim, né? Pula uma linha, pula uma folha, pula 2 linhas. A gente usa o verbo pular, né? Quando na verdade no Word nós não usamos essa palavra. Nós usamos a palavra quebrar aqui pra gente, então. Quebrar quer dizer pular. Então, por exemplo, ó, quando você aperta a tecla Enter do seu teclado, ó, Enter. Eu iniciei um novo parágrafo. Eu encerrei o parágrafo que eu estava e iniciei um novo parágrafo. Nós dissemos, nesse caso, que nós quebramos o parágrafo. Ou seja, pulei para o próximo parágrafo. Quebrar o parágrafo, pular para o próximo parágrafo. Entendeu? E aqui, por exemplo, na guia inserida, eu tenho o botão quebra de página aqui pra gente. Que é o quê? Que é pular para a próxima página. Você, às vezes, você já terminou de escrever um texto, né? já falou tudo que você queria falar, e às vezes você quer ir para a próxima folha. Você não quer que tenha mais nada escrito naquela folha. O que às vezes o pangarezão de Word faz? Ele fica apertando Enter, 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 até chegar na próxima folha, né? Você provavelmente conhece alguém que faz isso, né? Conhece alguém que faz às vezes uma coisa dessa, né? Fica apertando o Enter o dia inteiro, até chegar na folha que virar, acaba fazendo essas coisas. Nós não fazemos isso aqui, nós que somos estudiosos do Word. Eu, você, concurseiro. Nós quebramos a página.
Ou seja, saltamos para a próxima página, tá bom? Tem aqui o botão quebra de página, ó. Olha lá, ó, o meu cursor salta imediatamente para a página a seguir. E isso também dá para fazer com o teclado, tá, pessoal? Isso também dá para fazer com o teclado, tá? Só que é o seguinte, aqui na questão, vamos voltar aqui para a questão, né? Aqui a banca está falando várias vezes a tecla return aqui para nós, né? Return. A tecla return, pessoal, é a mesma tecla enter, tá? O enter também é conhecido como return para nós. E no Word, quando você está aqui no Word no quebra de página, ele exibe aqui, ó, tá vendo só? Olha aqui, ó, parei com o mouse bem em cima do botão e tá escrito aqui, ó, Control Return. Então a VUNESP ela é bem literal nesse sentido, ela acaba pegando os mesmos textos que tem no Word, mas é o Control Enter, tá bom? Control Enter, Control Return é a quebra de página aqui pra gente, tá bom? Ó, quebra de página aqui para nós. Você vai marcar então a alternativa D nessa daqui. Perfeito, pessoal? Ó, se tiverem qualquer dúvida, deixa no comentário aqui embaixo. Críticas, sugestões, pedidos de vídeos, elogios, o que você quiser. Agora, se for uma dúvida muito urgente, se for algo que você, poxa, é algo muito urgente, muito pessoal, professor, eu preciso entender alguma coisa aqui que você falou, ou que eu vi em alguma outra questão, chama o professor lá no Insta, hein? Lucas Costa Informática. Aproveita para seguir, para pegar os conteúdos, mais resoluções de questões e tudo mais, tá bom? Então, Lucas Costa Informática, e eu espero que, ó, o like já tenha sido dado e você já tenha sido inscrito no canal. É muito chato o professor ver que o vídeo teve muitas resoluções, mas a galera não se inscreveu, a galera veio aqui, aproveitou o conteúdo e foi embora. Poxa, que sacanagem. Eu quero ficar motivado a produzir mais vídeos para vocês, tá bom, pessoal? Então manda bala aí. Vamos para uma questãozinha de Excel? Vamos lá? Ó, é a quinta questão. Assinale a seguinte planilha editada no Excel em sua versão em português e configuração padrão. Caso seja inserida a fórmula, vamos lá, ó, menor A2 até C4, ponto, vírgula 3, na célula D6, qual que vai ser o resultado dessa célula? Então, basicamente, a VUNESP está perguntando para nós qual que é o resultado dessa fórmula aqui, ó, quando eu passo a considerar essa planilha. E aqui eu tenho uma fórmula que é uma das armadilhas que a VUNESP planta, porque ela é uma rainha das pegadinhas aí entre os candidatos. Principalmente aqueles que acham que não precisam estudar. O cara, ele olha e fala, eu vou fazer aula de informática. Informática é tranquilo. Excel é só olhar o nome da fórmula, eu já sei o que é para fazer. E aí o pangarezão vem aqui, lê aqui menor, e vê que ele já pensa, menor é para achar o menor número. Não, pô. Alguns de vocês já até sabem, menor é para achar uma posição dentro de uma classificação, né? Então, como é que a gente entende aqui? Ó? Toda vez que você encontrar a fórmula menor, isso também vale para a fórmula maior, que é a irmãzinha dela aqui, né? Mas vamos falar aqui da menor. Ó. Toda vez que você encontrar a fórmula menor, você tem que prestar atenção no último número aqui dela, ó. O último número dela. Toda fórmula menor, ela sempre vai ter no finalzinho um ponto vírgula e um númerozinho ali no fim. Ela sempre vai ter, tá bom? Um ponto vírgula e um númerozinho ali naquele final. Por quê, professor? Porque aquele númerozinho ali no final pra gente é a posição que nós queremos dentro de uma classificação. Esse 3 aqui, por exemplo, ele está dizendo para nós que nós queremos o terceiro menor número de A2 até C4. É a posição, tá bom? Então vamos pegar as células aqui de A2 até C4, ó. Vou dar uma dica para você, ó. Você vai fazer um retângulo, ó. Uma ponta você coloca em A2, a outra ponta você coloca em C4, ó. E aí você junta as pontas, ó. Então, ó, não é para pegar a planilha inteira não, tá bom? Ó, uma ponta em A2, uma ponta em C4. Pegou, agora você vai atrás do terceiro menor número. Então vamos lá, o menor é 4, o segundo é 5 e o terceiro menor número é 6 aqui pra gente, por isso que o resultado dessa questão é 6. Tá bom? Ó, 6 aqui pra nós,
o terceiro menor número de um ranking, de uma classificação. Ó, tem vídeo aqui no canal do YouTube do professor só sobre as fórmulas maior e menor, hein? Explicando elas com bastante carinho ali para você, tá certo? Sétima questão, essa também, para dar aquela levantada na autoestima aqui para nós, né? Aquela animada aqui pra gente, porque ó, o sistema de e-mail da internet usa um formato de padrão definido pelo consórcio que gerencia a internet. A internet é administrada por um consórcio de diversas empresas, sabe, gente? E dentre os endereços citados, o que segue o padrão para um endereço de e-mail? Ou seja, gente, pergunta simples e básica, qual desses aqui é um endereço de e-mail correto, que funciona e que podemos considerar aqui que não há problemas nesse endereço aqui para nós? Olha, primeira coisa aqui, olha, poxa vida, a gente por uma eliminação muito simples consegue eliminar praticamente tudo aqui, né? Endereço de e-mail precisa do arroba, você sabe disso, né? É o nome do usuário, arroba e o servidor, o domínio ali no final para nós, sempre nessa ordem. Então essa alternativa A, por exemplo, já tá malucona, porque ela jogou o arroba lá no final, tá loucona ela, né? Não pode, o arroba separa o nome do usuário do servidor. E essa B de bola aqui, parece ser bonita? Meu _ e-mail, @mail.com. É boa? É boa. É legal. Não há problemas nela não. Pega essa B e marca ela, porque ó, a C não tem um arroba, tá zoada. A D tem um arroba aqui no começo, zoada também, né? E a E nem tem também. Nossa, que questão tranquila, hein? Ponto de graça na prova para você. Ponto fácil. Para você dar aquela respirada, saiu agora de uma questão de Excel, talvez tenha ralado um pouquinho, agora chegou nessa daqui e falou, opa, ô VUNESP, agora você foi uma mãe para mim, e aí facilitou bastante a parada. Só que aí a VUNESP não dá tudo de graça. Aí vem essa daqui agora. O site da Secretaria de Estado da Segurança Pública apresenta, dentre outros, o seguinte recurso localizado próximo ao rodapé da página, né? E aí, no caso aí, a imagem já apareceria logo a seguir na questão, né? Quando ativo e configurado, o que é esse recurso? Aqui a gente está aparecendo aqui o recurso RSS, tá? Eu não vou entrar em terminologia muito técnica com vocês não, nem em tradução muito literal da coisa, mas assim, o RSS é um serviço que hoje é oferecido na internet através da linguagem XML, que permite que você receba automaticamente, num determinado local, as notícias daqueles portais que você acessa sem precisar ir até aqueles portais. Por exemplo, digamos que você gosta muito de saber as novidades que estão na página da UOL. Só que você entra na página da UOL de manhã, vê as notícias, e aí você quer ver se tem novidades, aí você entra na página da UOL à tarde de novo. Você vai lá, uol.com.br e tudo mais. Só que, poxa vida, e se não tiver notícia nova? E se for aquele feriadão estafado que nada acontece? Você entrou e foi à toa, né? Porque você entrou para checar e não tinha nada novo. O serviço RSS, ele permite que as notícias venham até você. Toda vez que tiver uma novidade, a notícia vem, sem você precisar ir até lá, tá? Existem sites e portais na internet que servem como leitores de RSS. Você vai ali que você cria sua conta, né? Cadastra ali sua conta, senha certinho, né? O Google tem, né? Microsoft. E aí você não precisa ficar entrando mais nas páginas de notícias. Você entra nesse leitor e toda vez que veio alguma novidade, teve alguma notícia nova, alguma novidade lá da página de notícia, ela vem para esse portal de leitura seu. Tá? Então você simplesmente fica acessando o seu portal. Quando chega alguma notícia nova, essa notícia chega ao seu portal de leitura através do serviço RSS pra gente. Então você pode fechar esse serviço, né, assinar esse serviço com diversos sites e você não precisa mais ir entrando em todos esses sites. Você fica no único portal de leitura e as notícias vêm chegando desses sites todos para você. Então a RSS vai ter a ver aqui, então, qual é a alternativa correta aqui? Receber aqui de forma automática as notícias e novidades do site aqui pra gente, então. Tá bom, galerinha? Essa que eu acho que foi a mais complicada aqui, porque assim, a número 2 lá, ela era confusa. Essa não, essa a resposta é bem clara, só que o assunto é complicado. Tá certo? Vamos ver a próxima aqui. Essa daqui também eu acho que tá bem mais tranquilo, né? Tá bem mais de boa. Considere o seguinte cenário de acesso à internet.
Um usuário doméstico faz acesso à internet por meio de um serviço contratado por fibra ótica, tendo na sua residência um equipamento conectado à fibra e que disponibiliza o acesso sem fio, né? O acesso à internet é disponibilizado pelo serviço contratado e realizado pelo provedor, nosso provedor de internet, né? Nosso provedor é a empresa que você contrata para oferecer internet ali para sua casa, para oferecer internet ali para o seu ambiente de trabalho. O nome desse serviço é o famoso provedor aqui pra gente então, tá bom? O nome que nós damos para as empresas que fornecem serviços de fornecimento de internet, né? Vou usar o verbo fornecer 2 vezes, mas é exatamente isso aqui para nós, tá bom? Essa também eu acho que não tem muito o que discutir nela. Ela pode até não ser tão óbvia, mas não tem muito o que discutir. O termo provedor é um clássico. Essa também é cabra macho, hein? Essa, quem tem aula com o professor, geralmente já no primeiro dia de aula, já fica bem seguro com relação a esse conteúdo, mas é complicado. Olha lá. Considerando a configuração básica de um computador, há um tipo de memória que é instalado entre a CPU e a chamada memória principal. A capacidade desse tipo de memória é normalmente bem menor que a capacidade da memória principal. O tipo de memória correspondente aqui na questão, né, é a memória, vamos lá, a memória descrita aqui, né? Bom, primeira coisa, eu gosto muito dessa questão, porque essa é uma questão que está perguntando, na verdade, várias coisas para o candidato em uma questão só. Ela está perguntando, por exemplo, se você sabe corretamente a definição de CPU. E CPU para muita gente é o gabinete, é aquele gabinetão ali onde tem todas as peças, mas não. Para fins de prova, para fins de conhecimento técnico, CPU é o nosso processador, tá? É o processador do computador, é o cérebro ali do nosso computador, tá bom? Onde ali tem o núcleo, a unidade lógico-aritmética, onde são feitos os cálculos, as decisões e tudo mais, tá bom? E a memória principal, quem é? Bom, para não virar uma aulona aqui enorme sobre memórias, porque geralmente eu demoro uns 30, 40 minutos para explicar tudo isso aqui com calma na sala de aula, na aula online, eu vou simplificar. A memória principal é a memória RAM aqui pra gente. RAM, tá? A RAM. E aí tem a memória secundária que tem no nosso computador, que é o quê? Que é o HD, né? O HD aqui para nós. O HD que é onde ficam todos os nossos arquivos, né? Que ficam todas as nossas pastas, documentos, quando você não está usando eles. Porque a partir do momento que você abre algum arquivo, abre algum documento, abre algum elemento, ele é trazido do HD para a memória RAM, para que a memória RAM possa abastecer seu processador. Quem abastece seu processador é a memória RAM. Por isso que a gente fala que ela é a memória principal. A memória RAM, ela é a memória onde são colocados os arquivos no momento que você está operando, trabalhando com eles. Então, esse é o critério para ela ser considerada a memória principal, tá? Mas existem alguns arquivos e programas que às vezes o seu processador, ele olha e ele fala assim, vamos só colocar aqui que a memória RAM é a principal, né? O professor é péssimo escrevendo aqui com o mouse. Próximos vídeos vai ter uma mesa digitalizadora aqui, tá? Vai facilitar a vida, mas por enquanto vamos ficar com o mouse aqui, né? Memória principal. Só que existem alguns arquivos e alguns programas que às vezes o seu processador, ele olha e ele fala, nossa, mas o Lucas ele está acessando muito esse arquivo. O Lucas ele está acessando muito esse programa, ele não para de ver esse arquivo, ele não para de ver esse programa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse arquivo, esse programa aqui junto comigo. Porque como o Lucas está acessando esse arquivo toda hora, aí fica mais fácil, eu já deixo aqui. Só que para acontecer isso, o processador ele tem que ter também ali um cantinho para ser uma memória, para ele poder guardar aqueles arquivos, aqueles programas que está usando muito. Ele não quer devolver esses arquivos para a memória RAM. Ele fala, memória RAM, toma aí de volta. Ele fala, não, o Lucas está usando demais, eu quero ficar com esses arquivos aqui perto, porque toda hora o Lucas pede para que eu processe algo neles, né? Então foi criada aqui dentro uma memoriazinha chamada cache. Memória cache é uma memória que foi desenvolvida, ela fica dentro da estrutura ali do processador, né? E ali ficam então os arquivos que você mais está usando nesse momento, para que o processador
se alimente de forma mais rápida deles. Porque ficar devolvendo para a memória RAM não compensa, para o HD pior ainda. Então, a gente vai nas aulas que a gente tem com o professor, você acaba descobrindo que o HD é muito lento, a memória RAM é mais rápida. Mas, poxa, deixar aqui o arquivo aqui do lado aqui do núcleo do processador é ainda mais rápido, é ainda mais fácil. Então, ó, é uma memória que está aqui entre a CPU e a memória principal. Na verdade, ela está dentro da CPU, né? Mas como para diversas questões CPU é considerado um núcleo do processador, né? Então ela está aqui dentro da estrutura do processador, abastecendo o núcleo com alguns arquivos. Ela é bem menor que a memória RAM e aqui o seu próprio processador decide quais são os arquivos que serão colocados aqui dentro para abastecê-lo de forma mais rápida aqui para a gente então. Deu para entender a explicação? Ficou clara? Tá? Então, ó, vou repetir. O professor ele está com um curso ao vivo, com aulas ao vivo, para apenas alguns alunos aí, para resoluções de exercícios e assim revisão de toda a matéria, afunilamento da matéria, lapidação de tudo, tá bom? As aulas são aos sábados de manhã. Entre em contato com o professor através do Instagram, que eu te passo todas as condições. E aí, por exemplo, uma questão dessa a gente consegue debater com muito mais cuidado. Não vou fazer isso aqui porque a ideia aqui do vídeo é abordar as 10 questões com a mesma intensidade, tá bom? E vamos para a última. Vamos para a última. E também a última chance que você tem aí de dar o seu like e assinar o canal, hein? Pelo amor de Deus. Um dos parâmetros usados para indicar a qualidade de impressão de uma impressora ligada a um microcomputador é conhecida como DPI. O que quer dizer DPI? Bom, para deixar claro primeiro, DPI é a unidade que nós medimos a melhor qualidade de impressão. Uma impressora que tem mais DPI que outra, ela tem mais qualidade na impressão. A DPI lembra o quê? Ela lembra, cuidado, não estou falando a resposta não. Ela lembra os pixels de uma câmera fotográfica. Uma câmera que tem mais pixels, megapixels que a outra, a foto sai melhor, não é? A foto não sai mais bonita, com melhor resolução? Então, só que para impressora a gente não usa o termo pixel, para impressora a gente usa o termo DPI. E DPI em português quer dizer pontos por polegada. Bem diferente, né? Pontos por polegada aqui para nós também, tá bom? Um conteúdo rápido sobre impressoras aí para nós então. Então vamos dar uma recapitulada aqui, ó. Vamos recapitular tudo aqui, ó. Vamos ver do que foram os assuntos na última prova, ó. Uma questão de Windows que foi sobre atalhos. 2 questões sobre o Windows, atalhos e área de transferência. 2 sobre o Word, uma sobre alinhamento e uma sobre quebra de página. Na verdade foi tecla de atalho, né? Uma de Excel. Uma sobre e-mail e uma sobre internet. Podemos considerar essa daqui também sobre internet, né? Redes, internet, essa daqui também entra aqui para nós. 2 sobre hardware, né? Uma sobre memória cache e uma sobre impressoras aqui para nós, então. E assim nós passamos pelas 10 questões. Espero que você tenha gostado, minha criança. Ó, já vai estar aí no canal outras resoluções de provas aí da VUNESP. Quer ver uma outra prova que a VUNESP fez agora em 2022? Tem aí, ó, resolução da prova da Polícia Militar. Dá uma olhada lá, dá uma olhada nas questões que foram feitas. E também, esse vídeo está chegando primeiro, logo na sequência vai ter a resolução da prova para escrivão na Polícia de 2018. Gostou? Like, assine, siga o professor no Insta, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? E divulgue o professor para os seus amigos, seus colegas, para que eu possa atender cada vez mais e ajudar cada vez mais pessoas, mais amigos aí nessa caminhada. Um grande abraço do professor e encontro vocês no próximo vídeo. Obrigado pela atenção, obrigado por estar aqui. Tchau, tchau!